Vamos às notícias internacionais. As forças de segurança indianas intensificaram as operações contra rebeldes maoístas que, numa recente ofensiva, deixaram pelo menos 16 mortos. Pelo menos 16 rebeldes maoístas foram mortos numa operação das forças de segurança indianas na região centro-leste do país. O confronto ocorreu no distrito de Sukma durante um ataque a um acampamento insurgente. De acordo com fontes policiais, os combates ainda prosseguem e o número de mortos pode aumentar. As forças governamentais encontraram lança-foguetes, lança-granadas e espingardas de assalto no local. A rebelião maoísta, conhecida como Movimento Naxalite, luta há décadas pelos direitos das populações marginalizadas, reivindicando a redistribuição de terras e recursos naturais. No auge, chegou a contar com até 20 mil membros armados. O governo indiano, que tem intensificado operações na região, já matou mais de 110 insurgentes este ano. O ministro do Interior, Amit Shah, prometeu erradicar o movimento até 2026. Entretanto, o conflito segue violento, com ataques às forças governamentais e perdas de ambos os lados. Um forte terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Myanmar e Tailândia deixou um saldo de mais de 1.000 mortos e centenas de feridos. O terremoto, que teve o seu epicentro próximo da segunda maior cidade do Myanmar, provocou a destruição de diversos edifícios. A junta militar de Myanmar confirmou na manhã deste sábado 1.002 mortos, mais de 2.000 feridos e cerca de 30 desaparecidos. As operações de resgate são dificultadas pela violência do conflito armado interno que afeta o país, o que torna a ajuda humanitária ainda mais difícil de ser realizada. Além das dificuldades logísticas, o país enfrenta danos severos em infraestruturas, como estradas danificadas e quedas de pontes, enquanto os serviços essenciais como a eletricidade e a comunicação ainda estão fora de operação em muitas áreas. Na Tailândia, o abalo sísmico foi sentido com intensidade na região metropolitana de Bangkok. O colapso de um arranha-céu em construção causou a morte de 6 pessoas, deixando 26 feridos e 47 desaparecidos. O edifício de 33 andares, que estava em construção para o governo tailandês, desabou após o tremor, espalhando poeira que causou pânico nas ruas. As autoridades informaram que mais de 100 pessoas estão desaparecidas em estaleiros de construção próximos, onde a busca por sobreviventes continua. A réplica do terremoto, incluindo uma magnitude 6,4, continua a abalar a região, aumentando ainda mais o risco para aqueles que permanecem em áreas afetadas. Os esforços do socorro seguem em andamento, mas a magnitude da destruição e as condições adversas tornam o trabalho extremamente desafiador. Enquanto isso, as autoridades internacionais começam a se mobilizar para fornecer ajuda emergencial. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o número de mortos pode ultrapassar os 10 mil no Myanmar, uma situação ainda em desenvolvimento. A Embaixada dos Estados Unidos da América na Síria emitiu um alerta para o risco aumentado de atentados durante o feriado muçulmano. O Departamento dos Estados Unidos da América alertou aos cidadãos norte-americanos para uma ameaça crescente de ataques na Síria durante o Eid al-Fitr, feriado que marca o fim do Ramadão. Em comunicado publicado na noite desta sexta-feira, a Embaixada norte-americana destacou que grupos armados podem recorrer a assaltos, ataques com explosivos ou até tiroteios. A segurança na Síria continua instável desde a queda do ex-presidente Bashar al-Assad em dezembro, após uma guerra de quase 14 anos. Washington desaconselha viagens à Síria, citando riscos de terrorismo, distúrbios civis e detenções arbitrárias.
A embaixada norte-americana em Damasco suspendeu suas atividades em 2012, mas continua a monitorar a situação e emitir alertas de segurança para os cidadãos norte-americanos na região. E o presidente Donald Trump afirmou que o controle da Groenlândia pelos Estados Unidos tem o objetivo de promover a paz mundial. A declaração acontece em meio à visita de J.D. Vance a uma base militar dos Estados Unidos numa área remota da Groenlândia. No local, o vice-presidente afirmou que o governo americano não tem intenção, neste momento, de aumentar as tropas no território, mas reforçou que Donald Trump está realmente interessado na segurança do Ártico. Na Casa Branca, o presidente americano afirmou que há navios chineses e russos na região e que não pode deixar que a Dinamarca, que controla a Groenlândia, cuide da situação. Para Trump, essa é uma questão de paz mundial e segurança internacional. O republicano também afirmou que vai enviar ajuda a Mianmar, que foi atingido por um terremoto. Donald Trump falou ainda sobre o telefonema de hoje com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. O presidente disse que essa primeira conversa entre os dois foi produtiva. Segundo o premier canadense, eles concordaram em negociar questões econômicas em meio às imposições de tarifas comerciais e também avançar em relação à segurança. Trump tem pedido que o Canadá combata o tráfico de drogas aos Estados Unidos pela fronteira entre os dois países. Pelo menos 2 pessoas foram mortas no Nepal depois que manifestantes exigindo a restauração da monarquia abolida entraram em confronto com a polícia. A violência ocorreu na sexta-feira no leste da capital Katmandu, onde um comício foi organizado por grupos leais ao ex-rei Gyanendra. O Ministério do Interior disse que um manifestante morreu enquanto recebia tratamento no hospital. Também, uma emissora da TV local disse que um dos seus funcionários morreu quando o prédio de onde ele estava filmando foi incendiado. Vários manifestantes e policiais também ficaram feridos nos confrontos que levaram o governo a impor um toque de recolher em partes da cidade. A reunião perto do aeroporto foi planejada como uma manifestação pacífica, mas os problemas começaram quando alguns manifestantes em uma picape branca dirigiram contra uma barricada policial, colidindo com vários policiais. A polícia respondeu disparando bombas de gás lacrimogéneo e pulverizando a multidão com um canhão de água. Do outro lado da capital, milhares de pessoas que apoiam o atual sistema republicano de governo se reuniram para um contra-comício. Os funcionários judiciais de São Tomé e Príncipe iniciaram uma greve por tempo indeterminado devido à falta de acordo com o governo. O Sindicato dos Funcionários Judiciais de São Tomé e Príncipe deu início a uma greve sem prazo definido. Segundo Laurindo Vicente, líder sindical, a principal reivindicação da classe é a implementação de subsídios, incluindo o de risco, como forma de compensação pela ausência de reajustes salariais há 17 anos. O governo, representado pelo ministro do Estado da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, reiterou que os aumentos salariais não poderão ultrapassar os limites orçamentais previstos para 2025. O executivo alega que qualquer reajuste só poderá ser avaliado após a aprovação do Orçamento Geral do Estado e a sua redistribuição pelos serviços públicos. Diante do impasse, os funcionários judiciais prometem manter a greve até que as suas reivindicações sejam atendidas, aumentando a pressão sobre o governo e o funcionamento do setor da justiça em São Tomé e Príncipe.